Existe um tipo de pobreza que não aparece no extrato bancário, uma escassez que começa no invisível, dentro da mente. Napoleon Hill ousou dizer, em um dos livros mais impactantes já escritos: você não é pobre por falta de dinheiro, mas por falta de fé. Uma frase que não acusa, mas desperta, porque há algo silencioso e poderoso moldando seus dias, menos a fé que você tem, ou a que você perdeu. Neste vídeo, você vai descobrir por que o verdadeiro poder de criação não está nas mãos, mas na convicção com que você acredita. Vamos mergulhar na filosofia de Napoleon Hill e na entrevista simbólica com o diabo, onde o medo é desmascarado e a fé revelada como a força que separa o fracasso do propósito. Se você já sentiu que a vida está emperrada, que o falta algo, mas não sabe o que, talvez este conteúdo seja exatamente o que sua consciência precisava ouvir. Prepare-se para rever não só suas crenças, mas o seu caminho. Napoleon Hill apresenta a fé não como uma ideia abstrata ou religiosa, mas como uma força de ação. Ele mostra que a fé verdadeira nasce da convicção interior, não da repetição de doutrinas externas. Fé não é rezar esperando um milagre, mas agir com firmeza mesmo quando o caminho ainda é invisível. Essa fé é silenciosa, determinada e indomável. Não grita, mas move montanhas. É ela que sustenta uma mente forte quando tudo parece querer te derrubar. Hill deixa claro que existe uma diferença brutal entre fé cega e fé ativa. A fé cega é baseada no medo. Obedece, espera, não questiona. Já a fé ativa é alimentada por clareza interior e decisão consciente. Ela não se curva às circunstâncias. Mesmo diante da escassez, ela não se vê como pobre, porque sabe que o que está dentro constrói o que está fora. A pobreza espiritual nasce da ausência dessa força. A fé ativa é o que separa os que reagem dos que comandam. Fé não é superstição, é prática mental, é foco, é o antídoto contra o caos externo. Quem vive de dentro para fora, guiado por fé verdadeira, não aceita qualquer narrativa como verdade. Sabe que o mundo externo muda quando a convicção interna é firme. E é exatamente por isso que o medo foge da presença da fé. Onde a mente é dominada por fé ativa, o diabo não encontra brechas. Mas o que acontece quando o medo encontra espaço? No livro Mais Esperto que o Diabo, Hill extrai do próprio diabo a confissão: domino as pessoas pelo medo. Os 7 maiores medos são o da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice, da liberdade e da morte. O medo é a principal arma de manipulação mental. Ele se disfarça de prudência, mas na verdade nos coloca de joelhos, esperando autorização para viver. Onde há medo, não há decisão própria, menos a obediência disfarçada. A.F. Poor. Outro lado é o que quebra essa corrente. Uma mente blindada emocionalmente, enraizada em fé inabalável, simplesmente não cede ao pânico coletivo. Ela escuta, observa, mas não se contamina. Ela age por convicção, não por influência. O medo faz você congelar. A fé, mesmo tremendo, faz você se mover. É como se cada pensamento de fé fosse uma vela acesa na escuridão do condicionamento mental. O mais curioso é que o medo não precisa ser gritado, menos basta que ele seja sutil. Ele mora nas desculpas que a mente repete todos os dias. E se não dar certo? E se rirem de mim? E se eu fracassar? Hill nos mostra que o diabo não domina pela força, mas pela dúvida. A dúvida é o vírus da fé. E uma vez que você identifica isso, começa a perceber o quanto ainda é conduzido pelo medo e o quanto pode mudar ao desenvolver autodisciplina e confiança no próprio poder interior. Segundo Hill, não é a falta de dinheiro que torna alguém pobre, é a mentalidade. Uma mente guiada pelo medo da escassez se sabota antes mesmo de tentar. A pobreza verdadeira é mental. Ela vive repetindo que não dá. Não é. Para mim, é muito difícil. O dinheiro pode até aparecer, mas sem uma mente de aço, ele escapa como areia pelas mãos.
Porque a verdadeira riqueza não começa na carteira, começa no pensamento. O diabo, nessa entrevista reveladora, afirma: eu assumo o controle das pessoas quando elas param de usar suas próprias mentes. E é aí que a pobreza mental se instala. Quando deixamos de pensar criticamente, aceitamos o lugar de vítima, culpando o governo, a economia, a sorte. Hill ensina que é possível estar sem dinheiro, mas jamais aceitar a identidade de pobre, porque quem tem uma fé ativa já está em movimento de transformação. Pessoas com clareza interior enxergam oportunidades onde os outros veem obstáculos. Elas não esperam o momento ideal. Elas criam esse momento com disciplina, fé e propósito. A pobreza mental paralisa. Já o pensamento livre impulsiona. E é exatamente essa liberdade de visão que o sistema teme. Porque uma mente treinada não se contenta com migalhas. Mas o que acontece com quem deixa sua mente vagar sem direção? A tal deriva, conceito central no livro, é descrita pelo diabo como a condição da maioria das pessoas. Quando uma pessoa não tem objetivo definido e não pensa por si mesma, ela entra no hábito da deriva. É quando a mente vagueia, ocupada com tudo, mas conectada com nada. Sem fé ativa, o indivíduo perde o eixo. A vida vira um conjunto de reações aleatórias, sempre à mercê do externo. Hill ensina que a fé ativa funciona como uma âncora interior, e ela, que segura a mente firme mesmo em meio ao caos. Quando alguém sabe por que faz o que faz, até as tarefas mais simples ganham direção. Now e eso fazer é fazer com sentido. E uma pessoa com sentido não deriva, ela avança. Mesmo que seja devagar, ela está indo para algum lugar. Fé ativa é, portanto, um GPS da consciência. Sem um propósito definido, a mente se distrai com qualquer coisa. Redes sociais, crises alheias, opiniões baratas. Tudo se torna mais interessante do que o próprio caminho. Mas quando a fé está presente, há foco, a direção. E quando existe direção, até o silêncio vira movimento, porque a mente não está mais flutuando, ela está sendo comandada. Agora, o que move alguém a agir, mesmo antes de ver resultado? Napoleon Hill inverte uma das maiores crenças limitantes, a de que é preciso ver para acreditar. No livro, ele demonstra que o movimento verdadeiro começa na fé, não na evidência. A fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Isso significa que a realização nasce de dentro, não de fora. Quem espera o cenário perfeito antes de agir, permanece parado para sempre. Essa fé não é uma fé ingênua, é a fé de quem decidiu confiar na própria direção, mesmo quando os olhos ainda veem escuridão. É como atravessar uma ponte que ainda está sendo construída enquanto se anda. Parece loucura, mas é exatamente essa ousadia mental que transforma vidas. A fé verdadeira é ação. É quando você age, não porque tem garantia, mas porque tem convicção. E essa convicção muda tudo. Quantas ideias morrem por falta de coragem para começar? Quantas pessoas deixam sonhos envelhecerem porque esperam um sinal que nunca chega? Hill ensina que a fé ativa é o próprio sinal. Ela é o estopim que acende a ação. Quando você acredita de verdade, você move o mundo invisível até que ele se torne palpável. E é aí que o diabo começa a perder sua influência. Mas o que ele mesmo confessa sobre seu método de domínio? Em um dos momentos mais impactantes da entrevista, o diabo declara sem rodeios: domino qualquer ser humano que não consiga controlar a própria mente. E completa: domino os que vivem pelo medo. Essa é uma confissão brutal. Não precisa usar força ou violência, menos basta que a pessoa tenha medo. E ele já tem acesso. O medo é sua chave mestra, sua senha de entrada. E a ausência de fé é o que deixa a porta aberta. Pessoas com fé verdadeira se tornam praticamente invulneráveis à manipulação. Não é que não sintam medo, é que não vivem sob seu comando. Elas podem até cair, mas levantam com direção. Porque fé não é só esperança, é direção com coragem. O medo
paralisa. E quando a fé comanda a mente, o diabo fica do lado de fora menos batendo, insistindo, mas sem conseguir entrar. Hill deixa claro que a mente é território sagrado, e o que a mantém pura, protegida e forte é a consciência ativa aliada à fé. Não é sobre religião, é sobre poder interior. É sobre decidir que você vai pensar por si, agir com propósito e não ser refém do invisível que sabota. Mas quem tem esse tipo de fé também desenvolve algo ainda mais raro nos dias de hoje: um propósito que os move. E quando isso acontece, Napoleon Hill reforça que fé e propósito caminham juntos. Uma alimenta a outra. Quando alguém acredita profundamente em algo, essa crença se transforma em direção. E onde há direção, nasce o propósito definido. Hill afirma: uma vez que uma pessoa adquire um propósito claro e fé suficiente para persegui-lo, ela se torna invencível. É nesse ponto que o medo deixa de governar, porque a mente agora tem foco. Pessoas com propósito não vivem para agradar o mundo, vivem para cumprir sua missão. E esse tipo de presença assusta. O sistema se incomoda com quem tem clareza, porque gente assim é difícil de controlar. O propósito definido cria uma blindagem mental. Não é só sobre ter metas, é sobre saber por que se levanta da cama todos os dias, menos mesmo quando o mundo desmorona lá fora. Essa combinação de fé e propósito gera algo poderoso: ação constante, mesmo sem garantias. A pessoa deixa de depender de motivação externa. Ela passa a andar com base em convicção interna. E é exatamente por isso que tantas instituições preferem que você acredite no que for confortável, mas nunca questione de verdade. Por quê? Uma vez que você questiona, você começa a enxergar o que sabota sua fé. No livro, O Diabo Revela algo que muitos evitam encarar. Uso as escolas e religiões como meios principais para controlar a mente das pessoas. Hill não ataca a espiritualidade, mas questiona o uso distorcido da fé. Quando a religião é construída sobre o medo do inferno, da punição ou da rejeição divina, ela não liberta menos, ela aprisiona. Fé baseada no terror não cura, ela apenas mascara o medo com rituais. Muitos crescem aprendendo a temer um Deus que vigia, pune e exige perfeição. O resultado: pessoas que confundem culpa com espiritualidade, que vivem tentando merecer perdão, ao invés de cultivar presença, consciência e propósito. A verdadeira fé, como ensina Hill, não depende de medo. Ela nasce da liberdade de pensar, da coragem de agir, da confiança no bem como força viva. E é por isso que quem desperta para esse tipo de fé rompe com a dependência de dogmas. Não vira rebelde, vira consciente. E consciência é tudo que o diabo mais teme, porque uma mente consciente não se submete por costume, e sim por escolha. E onde há escolha, há liberdade. Mas sem autodisciplina, nem mesmo a fé mais bonita se sustenta. Napoleon Hill ensina que fé sem disciplina é como uma vela ao vento. Apaga fácil. Ter fé é acreditar, mas manter essa fé viva exige prática, constância e decisão diária. Ele deixa isso claro ao afirmar: a fé se transforma em realidade somente quando se combina com ação persistente e disciplina. A mente precisa de treino, como um músculo. Sem disciplina, ela volta para a deriva, menos para o piloto automático. A fé verdadeira não aparece só nos momentos bonitos. Ela se revela nas decisões difíceis, nas renúncias silenciosas e nos passos firmes em dias de incerteza. E para isso, é preciso disciplina emocional. Aquele controle interno que diz: siga, mesmo quando tudo grita. Pare. Quem domina seus impulsos sustenta a fé. Quem se entrega às emoções passageiras se torna refém da oscilação. A disciplina, então, não é uma prisão. É liberdade com direção. E é por isso que tantas pessoas com boa intenção vivem frustradas. Elas acreditam, mas não se organizam. Elas desejam, mas não persistem. Fé e disciplina, juntas, constroem uma mente inabalável. E é justamente na ausência dessas duas forças que o medo cresce,
especialmente o medo de fracassar. Hill nos mostra que o medo do fracasso não vem dos obstáculos, mas da forma como enxergamos a nós mesmos. Quando não acreditamos no nosso próprio valor, qualquer desafio parece uma sentença, e o diabo se aproveita disso. Ele diz: levo vantagem sobre os que se consideram fracassados. Minhas armas favoritas são o medo da pobreza e o medo da crítica. Percebe? O problema não é fracassar, é temer o que isso prova sobre nós. Pessoas com fé verdadeira entendem que falhar faz parte do caminho now define quem elas são. Mas para quem cresceu ouvindo que valor vem de reconhecimento externo, qualquer erro vira motivo de vergonha. A mente enfraquece, a autoestima se esconde e a vontade de tentar desaparece. Sem fé em si, até o sucesso dos outros parece esse tipo de sabotagem é silenciosa mas poderosa. Ela te convence a parar antes de começar, a se contentar com pouco, a desistir rápido. E a única forma de romper esse ciclo é começar a nutrir a certeza de que seu valor não depende de aprovação, resultado ou aplauso. Porque quando essa fé se instala, a ação vira consequência. E a fé, quando entra em movimento. Muita gente acha que ter fé é sentar e esperar, mas Napoleon Hill desmonta essa ilusão. A fé é o ponto de partida de toda acumulação de riquezas. E essa riqueza, como ele explica, não começa no bolso, menos começa no movimento. Fé verdadeira não é uma crença quieta, é uma convicção ativa. É quando a mente diz, vai mesmo sem ver o caminho completo, porque sente que deve andar. Fé não combina com paralisia. Quem espera certeza absoluta antes de agir, na verdade, está guiado pelo medo disfarçado. ACAOOQ fortalece a fé, não o contrário. Cada passo dado com convicção reforça a confiança interna. E mesmo que o resultado demore, o movimento em si já muda a vibração da mente. Você para de ser espectador e se torna construtor da sua realidade. Mas isso exige coragem, porque se mover sem garantia é desconfortável. Exige enfrentar a voz interna que pergunta: e se der errado? E responder: e se dar certo? Essa resposta só nasce de uma fé que se colocou em prática. Por isso, quem age com fé ativa começa a enxergar a vida de forma diferente. E isso ensina algo que a pobreza nunca quer que você saiba. Pobreza não ensina só sobre falta de dinheiro. Ela ensina sobre medo. Medo de sonhar alto, de errar, de arriscar, de perder o pouco que se tem. Napoleon Hill explica que a mente dominada pela pobreza jamais verá uma oportunidade, só verá perigo. Isso porque a escassez, quando internalizada, vira lente. Tudo parece difícil demais, distante demais, perigoso demais. E aí, o medo se torna mestre. Mas a fé é menos. A fé verdadeira menos é como mudar de óculos. Ela não apaga a realidade difícil, mas permite enxergar além dela. A pessoa com fé ativa começa a ver escolhas onde antes só via muros, vê caminhos onde antes só via limites. E isso é transformador, porque quando se acredita de verdade que é possível, a mente comica a buscar soluções e não mais desculpas. Quem cresceu com a mentalidade da escassez precisa reaprender a confiar, não em promessas vazias, mas no próprio poder interior. Porque o que determina seu destino não é onde você começou, é com que mentalidade você caminha. E com fé é muitas vezes ter que desafiar a voz de muitos que ainda vivem presos ao medo. E para isso, é preciso algo a mais. Napoleon Hill foi ousado ao afirmar que a verdadeira fé não é cega menos, é questionadora. A maior arma do diabo é manter o homem ocupado demais para pensar por conta própria. Essa frase corta fundo, porque muitos confundem fé com obediência e não percebem que seguir sem refletir é viver com a mente nas mãos de outros. Pensar por si mesmo é o maior ato de fé em sua própria alma. Só acredita de verdade quem teve coragem de duvidar. Primeiro, de olhar o que foi ensinado, de pesar com honestidade, de perguntar: faz sentido para mim? E esse tipo de fé
é firme como pedra, porque não depende de ritual nem de aplauso. Ela nasce da experiência interna, do sentir verdadeiro. Por isso incomoda tanto o sistema, porque quem pensa por si não é massa, é força autônoma. Pensar por si é perigoso para quem lucra com sua dúvida. Por isso, o diabo, como personagem simbólico do livro, teme justamente os que desenvolvem essa consciência. A mente desperta se torna incontrolável, e com ela, a fé se torna viva, pulsante, revolucionária. Uma fé assim não se curva a dogmas, ela escolhe. E ao escolher com clareza, algo muda completamente. Hill nos entrega uma das revelações mais fortes da entrevista com o diabo. Não posso controlar uma pessoa que pensa com clareza, tem um propósito definido e se recusa a reagir emocionalmente. Isso é poderoso demais, porque aqui está o coração da verdadeira liberdade. Decidir em vez de reagir. A mente que decide é como uma fortaleza menos silenciosa, mas inabalável. Quando alguém tem fé em seu propósito, em seu valor e em sua caminhada, ela não se abala com provocação. Ela observa, reflete e age com intenção. E o diabo, essa força simbólica do caos e da confusão, simplesmente perde acesso, porque ele se alimenta da impulsividade, da pressa, da mente que grita em vez de ouvir. E uma fé firme, calma e estratégica o silencia. Essa é a diferença entre quem é conduzido e quem conduz, entre quem vive no piloto automático e quem segura o volante da própria história. Decidir com clareza é o ato mais revolucionário que existe. E quando essa clareza vem da fé verdadeira, não há sistema que possa manipular. Porco pode até estar em escassez, mas a mente está pronta para algo muito maior. Há uma diferença brutal entre alguém que é pobre com fé e alguém que é pobre sem fé. Napoleon Hill deixa claro: a fé é o elemento químico que, misturado à autodisciplina, transforma qualquer limitação em trampolim. A pobreza, sem fé, amarra a alma, cria muros mentais, aprisiona o possível. Já a pobreza com fé transforma cada desafio em um chamado para evoluir. A fé verdadeira não nega a realidade, ela a transcende. Ela olha para a ausência e enxerga a potência. Ela vê o pouco e pensa: aqui começa minha construção. É por isso que tantos dos maiores transformadores do mundo começaram do nada menos, mas com uma convicção interna gigante. Essa convicção é fé ativa, e ela não precisa de aval externo, só de decisão firme. A maior riqueza que alguém pode ter é a fé que carrega dentro. Fé que transcende limites, que sustenta a ação, mesmo quando os olhos ainda não veem resultado. Napoleon Hill entendeu que a fé não é apenas crença. Menos é direção. É decisão de não viver pela reação do medo, mas pela escolha consciente do propósito. E é exatamente essa fé que começa a reconstruir a realidade, do lado de dentro para fora. Se você sente que sua mente tem sido moldada pela escassez, comece hoje um processo de libertação. Afirme para si mesmo, com calma e clareza: minha mente é meu templo, e aqui só habita o que constrói. Repita isso todos os dias ao acordar. Não como mágica, mas como semente. Uma frase simples, mas carregada de direção. Faça disso uma prática. Escreva, repita, sinta, torne real dentro, para que se torne visível fora. Quando a mente entende que pobreza não define identidade, mas apenas cenário, tudo muda. Porque então o foco deixa de estar no que falta e passa a estar no que é possível construir. E aí, meu amigo, começa a jornada do renascimento mental. Se você sente que a fé adormecida tem te mantido paralisado, essa pode ser a hora de ativar o poder invisível que reverte destinos. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal.